O Brasil é um país que se diz democrático, mas que mantém uma estrutura tributária extremamente perversa e cheia de distorções. A maior parte dos impostos recai sobre o consumo, que pesa mais no bolso dos trabalhadores, enquanto os lucros e as grandes fortunas são poupadas ou sonegadas. Os tributos indiretos, que não são visíveis para o contribuinte pois são embutidos nos produtos ou serviços, são os mais usados e os mais regressivos. A tributação sobre as rendas do capital, que deveria ser progressiva, é esvaziada por isenções, deduções e brechas legais. A tributação sobre a propriedade, que poderia ser um instrumento de justiça social e de reforma agrária, é baixa e ineficaz. A tributação é um ato político, que revela quem manda e quem obedece, quem ganha e quem perde, quem explora e quem é explorado. A concepção neoliberal, que se impôs no Brasil desde os anos 90, defende que a tributação é neutra, que ela não deve atrapalhar os fluxos de capital e que se limite a arrecadar o suficiente para pagar os juros da dívida pública. Essa é uma forma de submeter o país aos interesses dos rentistas nacionais e de reduzir o papel do Estado na promoção do desenvolvimento e da cidadania. Cerca de 49,7% dos impostos são indiretos, agravando a desigualdade social e prejudicando o sistema produtivo. O PNUD, Organismo das Nações Unidas, revela que o Brasil beneficia os super ricos, com 0,05% da população detendo 8,5% da renda. Essa classe ainda se aproveita de taxas de juros elevadas e uma isenção fiscal gigante na distribuição de dividendos e lucros. Apesar das promessas de reforma nos governos de esquerda, pouco foi feito para mudar essa situação. A carga tributária continua sendo desigual, equivalente a 48,8% da renda de quem ganha até 2 salários mínimos e 26,3% da renda dos que recebem mais de 30 salários. Um sistema que penaliza os pobres e favorece os ricos, reproduz a pobreza, impede a distribuição de renda e da terra. Durante o governo FHC, houve uma mudança na legislação que resultou na isenção de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos aos sócios e acionistas de empresas. Essa mudança ocorreu em 1995 e está em vigor até hoje. A maior alíquota do imposto de renda é de 27,5%. Trata-se de uma das mais baixas do mundo, comparada aos países desenvolvidos, onde chega a mais de 40%. A tributação sobre o patrimônio, que poderia ser um instrumento de redistribuição de renda e de combate à especulação, é irrisória, representando apenas 4,2% do total nacional. Há uma forte resistência política ao imposto territorial rural, que poderia contribuir para a reforma agrária e para o desenvolvimento rural. O Brasil tributa pouco a herança, com alíquotas muito inferiores às de outros países, permitindo a perpetuação das fortunas familiares. As elites manobram com destreza o planejamento tributário, uma ferramenta legal que, nas mãos de quem detém o poder, transforma-se em instrumento de evasão. Não bastasse a sonegação, essas mesmas classes dominantes ainda se beneficiam de manobras governamentais, como isenções e renúncias fiscais, que não passam de privilégios velados, concedidos àqueles que já nadam em riquezas. É um ciclo vicioso onde o rico se torna mais rico às custas do pobre, que permanece esmagado sob o peso de um sistema que favorece o acúmulo de capital em poucas mãos, enquanto a massa segue com seus bolsos vazios. Para mudar essa realidade, foram reunidas algumas propostas emergenciais que contribuirão para reformar esse sistema tão perverso e injusto. É urgente aplicar a tabela progressiva. Quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais, a todos os ganhos, sejam eles de capital ou trabalho, revogando as isenções atuais para lucros e dividendos, além de rendimentos de aplicações financeiras e ganhos de capital. É preciso reestruturar a tabela do imposto de renda, aumentar a isenção de tributos até o valor do salário mínimo do DIEESE, mais de R$ 6.000, e criar mais faixas com alíquotas maiores para rendimentos acima de 40 salários mínimos mensais. É necessário aplicar a seletividade constitucional no ICMS e IPI, diminuir a tributação em mercadorias essenciais e aumentar em bens de luxo. A ideia é reduzir a tributação sobre o consumo básico popular e aumentar as alíquotas sobre os bens de luxo e supérfluos. É fundamental tornar o imposto territorial rural relevante, sob uma lógica progressiva. Ele deve incidir sobre os enormes latifúndios que se estendem pelo território nacional. É justo promover a alteração da tributação dos fundos exclusivos e offshores, submetendo-os a tributos periódicos à semelhança dos demais fundos de investimento. É um passo crucial na consecução da justiça social.
a revisão detalhada das desonerações e subsídios existentes, com a abolição daqueles destituídos de justificativa aceitável, constitui um avanço necessário para fortalecer a isonomia tributária entre os contribuintes. É importantíssimo reformar o Imposto sobre Herança, ITCMD. A ideia é tributar heranças acima de 5 milhões, com alíquotas de 15% a 20%. É imprescindível finalmente regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas, que foi aprovado e incluído na Constituição Federal de 1988, mas não posto em prática, por falta de uma lei complementar e pressão política dos mais ricos. A legislação deve proibir o uso de paraísos fiscais em transações do setor extrativo e impor taxas mais altas para essas operações em geral. Isso garantirá a contribuição justa aos cofres públicos e combaterá a evasão fiscal. Tributar grandes fortunas e desonerar os trabalhadores vai abalar a estrutura engessada e injusta consolidada há anos no Brasil. E aqueles que se beneficiam dela vão brigar para manter as coisas como estão. Uma reforma tributária justa passa necessariamente pela mobilização intensa da população e uma imensa pressão popular a fim de ser aprovada. Comece por você. Compartilhe esse vídeo e vamos todos lutar por uma reforma tributária necessária no Brasil.